estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Queridos irmãos e irmãs, amados de Deus, o Evangelho é uma palavra viva que nos orienta, que nos corrige, que nos liberta, que nos cura. Naquele tempo havia uma preocupação excessiva com a pureza ritual. A pureza era a condição de quem estava limpo, de quem não foi contaminado por alguma coisa externa.
Muita coisa podia contaminar uma pessoa e torná-la impura. E uma vez impura, a pessoa tinha que passar por um processo ritual. Vocês lembram que quando Jesus foi, e Nossa Senhora e os discípulos em Bodas de Caná, que lá tinham aquelas talhas gigantes de 100 litros cada uma? Para que serviam aquelas talhas? Para a purificação. Era um rito que eles tinham para a purificação, mas era uma coisa meramente ritual, externa. E por isso Jesus se choca. O que a gente viu no evangelho de ontem? O que devemos escutar é o ensinamento de Deus, não são costumes, tradições que muitas até se opõem aos ensinamentos de Deus. E Jesus então continua a discussão com os fariseus, com os mestres da lei, porque o objetivo deles é tão somente um, é condenar Jesus, e eles o fazem partindo dessa prática vazia e ritualista. Ou seja, eu lavo as mãos, mas dentro de uma dimensão espiritual, o que conta tomar banho até? Não conta nada dentro de uma dimensão espiritual, porque o próprio Senhor diz, é o que está dentro que o torna impuro, não é o que está fora. E não tem nada, digamos assim, a água não vai lavar o coração, a não ser aquela que brota do lado esquerdo de Cristo, que é a água viva, que é o Espírito Santo, o sangue e a água. Esse sim, eles podem alcançar o nosso coração, nos purificar, nos lavar, nos curar, nos libertar. Mas o que Jesus está propriamente dando uma catequese e mostrando. Jesus não está e nunca faz isso para condenar as pessoas. Jesus mostra os equívocos. O que adianta ter uma preocupação excessiva com aquilo que é externo, como eu expliquei ontem para vocês da lei Corban, e os fariseus que eram tão santos e puros, na verdade, eles eram mentirosos, ladrões, enganadores. E é isso que Jesus questiona. Vocês se aparentam como bons, mas são maus. São sepulcros caiados. Por fora são bonitinhos, mas por dentro estão podres. E esse ensinamento, mais importante que para os fariseus, é o que o Senhor está falando para nós hoje. Porque também hoje, se não tivermos cuidado, temos um excessivo zelo e cuidado pelo aspecto externo, pela aparência, e esquecemos daquilo que realmente é essencial. Jesus nos dá, na verdade, um novo referencial para pensarmos mais profundamente o nosso relacionamento com a obra da criação. O relacionamento com a obra da criação implica o relacionamento com Deus, o relacionamento com a natureza, o relacionamento com o irmão, com a irmã. Isso. A concepção daquela época era que as coisas externas contaminavam. Mas Jesus diz, não. E eles estão tratando aqui, gente, às vezes a gente pode pensar que estão tratando de uma questão de higiene, não é disso não. Lavar as mãos ou não lavar as mãos, não está falando disso não. Na verdade, isso está dito para eles lavarem as mãos. E a gente sabe que é importante lavar as mãos, mas não se trata aqui da carne,
é uma questão espiritual, é uma questão da religião que eles estão colocando, questionando aqui Jesus. E Jesus nos apresenta um modo de pensar completamente diferente desse. E ele diz de forma categórica: não são as coisas externas que tornam o homem impuro, mas aquilo que sai de dentro do coração do próprio homem. E o que sai de dentro do coração do próprio homem? Jesus elenca, nem sempre Jesus faz dessa forma, dizendo de forma categórica, mas ele o faz desta feita precisamente para mostrar a eles que têm uma mente, um coração duros, que eles estão equivocados, mais do que equivocados. Eles se preocupam tanto com os outros e esquecem que eles são muito piores. E ele diz aqui, o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E ele diz, todas estas coisas saem de dentro. Vocês lembram quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo? Que eles perguntaram, Senhor, tu semeastes o trigo, e quem foi que semeou o joio? O joio é o quê? O joio representa precisamente o mal. E o que o Senhor disse? O inimigo. E a gente pode às vezes ter a ingenuidade de dizer, mas o meu coração é bom, mas o meu coração não tem. A gente pode ter essa ingenuidade. Não podemos achar isso, gente. O inimigo, ele é muito mais esperto do que nós. Às vezes nós nos achamos capazes de enfrentar a astúcia do inimigo. Não somos. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis. É claro, com ele nós venceremos, mas é preciso estar unido a Jesus, próximo de Jesus, perto, íntimo dele. Mas percebem? Está sim dentro de mim, está dentro de você. E aí você diz, mas eu nunca cultivei, mas está aí. E se a gente não tiver cuidado, o que acontece? Acontece precisamente isso. Malícias, maldades. E a gente às vezes se considera incapaz de fazer o mal. Gente, nós muitas vezes fazemos o mal. E não é porque nós somos maus, não estou dizendo isso. Mas nós tantas vezes fazemos o mal. Por isso que nós cometemos pecados. O que é o pecado? É precisamente isso. E o que Jesus está dizendo para eles são essas coisas que estão dentro e não as que estão fora. É claro, a gente tem que ter os cuidados sempre, mas não se pode agora exagerar, como até muita gente até hoje sempre fala isso. Ah, padre, eu tenho tentado tanto, mas o inimigo me venceu, eu caí na tentação. Eu falei, olha, mais poder do que o tentador tem Deus e a sua graça. Então, nós não podemos ser ingênuos de dizer, eu pequei por causa do demônio. O ser humano é livre para decidir. E, infelizmente, muitas vezes decidimos pelas coisas erradas e não pelas coisas certas. E o Senhor então vem e diz, e a gente sabe que biblicamente o coração é mais que
que esse órgão que nós temos no peito é o centro da vida espiritual. É o berço também dos sentimentos, das emoções, dos afetos. Ou seja, purificar o coração é o mesmo que dizer purificar a consciência, purificar os pensamentos, os desejos, as opções, tudo isso que estamos falando. Ter um coração convertido é ter a consciência completamente mudada. A conversão, ela faz o quê? Ela muda a mentalidade. É tanto que ela vem, a palavra grega metanoia, que significa justamente conversão, ou seja, mudança de direção. Você está indo para lá, então você se converteu, tem que ir para lá. Então você mudou o rumo, você mudou a direção, e isso é uma mudança da mentalidade. Esse é um nível elevado de mudança. Que a mudança da mentalidade é algo bem mais difícil. Mas por isso que a conversão é um processo que vai acontecendo e a pessoa vai sendo moldada. Você se deixa ir moldando pela graça de Deus. Deus nos transforma e Ele tem esse poder de nos transformar. A questão é que nós queremos ter tudo nas mãos, como se tudo dependesse de nós, e não depende de nós, é de Deus, é da sua graça. Então, um pouco isso, e Jesus diz, é de dentro da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa consciência, que saem as nossas péssimas maquinações de maldade. Aí a gente diz assim, mas padre, o senhor fala isso, a gente tem procurado sempre ter as melhores intenções. Gente, eu não estou dizendo o contrário, não. Como diz, tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Um pouco de exagero, uma boa intenção já é algo bom, na verdade, mas é preciso muito mais que isso, gente. Eu não posso ter só uma intenção de ser bom, eu preciso verdadeiramente lutar e combater tudo aquilo que se opõe à graça, que se opõe a Deus. E é isso que Jesus está dizendo para eles, só lavar as mãos e purificar as coisas, os alimentos para serem ingeridos, não basta. Não basta. Porque esses alimentos, naturalmente, claro que a gente ele não está dizendo que nós não tenhamos o cuidado da higiene. Eu disse para vocês que isso aqui não é questão de higiene que estão falando aqui. É uma questão espiritual. Por isso Jesus é claro e objetivo. E ele diz isso. E Jesus espera isso de nós. Jesus espera de nós pessoas de bom senso e algo de mais grandioso, gente. Nós não podemos nos acomodar. Um dos nossos pecados é, às vezes, nos acomodarmos. A gente achar que, na verdade, nós não somos, se não somos santos, mas também não somos maus. Não é nada disso. É a questão de nós nos conscientizarmos que nós precisamos de Deus, da sua graça, e que nós precisamos fazer esse caminho. Cada um de nós precisa caminhar, atravessar esse vale tenebroso que é representado pela vida, pelas suas dificuldades. Tem os seus encantos? Tem os seus encantos. Por isso que muita gente cai, se deixa seduzir,
A sedução é isso. A sedução é você encantar alguém com uma realidade mentirosa, fictícia, que não existe. Assim que o diabo age. O diabo vende algo que ele não tem. Na verdade, a única coisa que o diabo tem é a morte, é o inferno, é a morte eterna. A única coisa que o diabo, a única posse do demônio é o inferno. Ele nada tem para nos oferecer. E a gente diz, mas por que alguém segue o demônio? Por que faz pacto? Para ficar rico, para ser poderoso, ou isso ou aquilo? Ilusão, gente. É uma das coisas que a gente tem sempre que pedir a Deus, nos livrar das ilusões. Olha que o demônio utiliza-se muito de ilusão, para nos convencer de que aquele é o caminho. E o Senhor vai e diz para nós, temos que nos purificar mesmo, mas é das imoralidades que é a raiz de todos os males, que não nos deixam respeitar nem a natureza, que é a obra sagrada da criação de Deus. E quanto mais o ser humano. Eu explicava ontem, tem pessoas que às vezes ficam escandalizadas porque alguém veio mal vestido na igreja. Mas não fica escandalizado de estar denegrindo a vida dos outros, mentindo, caluniando. Quer dizer, olha os conceitos de pureza que as pessoas têm às vezes. E eu disse até para vocês, uma das desgraças que muitas vezes está dentro da igreja é o tal do puritanismo. O puritanismo não é de Deus, é do demônio. Porque por trás do puritanismo está o quê? A corrupção. Gente, nada desequilibrado serve. A gente não pode seguir por uma coisa desequilibrada, que quer dizer, ou 8 ou 80. Não é, as coisas não são assim. É claro que nós somos seres humanos, somos limitados. E Deus sabe disso mais do que nós. Por isso que Ele usa de misericórdia. Por que a misericórdia é a última tábua da salvação? Porque Deus sabe da sua limitação, da minha. Deus sabe da sua fraqueza. E Deus não nos condena por isso. Deus tudo faz para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. Agora, essa mentalidade farisaica que ainda está tão viva na pessoa humana é que desgraça tudo. A aparência, ou seja, eu vejo alguém, eu já sei quem é, já sei de tudo. Pelo amor de Deus, a gente só tem que se voltar para Deus. Deixe que Deus nos conduza. Deixa que as pessoas tenham a chance de caminhar e de se revelar. Aí que está o preconceito, que é terrível. E às vezes, infelizmente, está tão presente dentro da igreja, nós não procuramos conhecer as pessoas ou deixar que as pessoas vivam a sua fé. Queremos que elas façam as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser. Não. Viva a sua fé, mas, sobretudo, com a liberdade interior de permitir que cada um seja aquilo que é. É isso que nós temos que fazer diante de Deus e diante de todos. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso vamos orar e vamos pedir a Deus que, de fato, não é fácil, só Deus pode, de fato, mudar a mentalidade. Vocês sabem disso. Quando é que uma esposa ou um esposo pode mudar um ao outro? Ou uma mãe ou um pai mudar um filho? Dentro não muda não, gente. E nem aqui. Você pode e deve influenciar com coisas boas, com os bons exemplos, mas essa transformação só Deus.
Aquilo, por isso que a pessoa diz, o que está dentro do coração, nós não sabemos mesmo. A não ser aquelas pessoas extraordinárias a quem Deus deu o dom de perscrutar corações, como um Padre Pio da vida, como uma Santa Maria de Jesus crucificada, entre tantos místicos que tinham esse dom. Não, e a pessoa diz, nossa, mas deveria ser algo assim, constrangedor, aquela pessoa saber o que está dentro de mim. Pelo contrário, porque os dons de Deus não são para humilhar ou para oprimir as pessoas. Pelo contrário, os dons de Deus são para libertar, para salvar, para ajudar a gente, não é para o contrário. E os místicos usavam esse dom precisamente para ajudar as pessoas a se libertarem, as pessoas a se converterem. Quanta gente o Padre Pio ajudou nesse aspecto, por ter esse dom, pessoas que estavam se iludindo a si próprias. Isso pode acontecer? Pode. Eu não posso dizer que isso nunca possa acontecer comigo. Como que eu posso afirmar isso? A gente pode se iludir? Pode. Podemos ser enganados? Podemos. O demônio, para vocês verem, ele pode assumir muitas figuras. Ele pode se apresentar como um anjo, bonito, luminoso. Ele se apresentava, às vezes, para o Padre Pio, e isso também acontecia com Santa Maria de Jesus crucificado, como uma Santa Teresinha, tão pura, como o menino Jesus. O demônio apareceu ao Padre Pio como um menino Jesus. E aí você diz, mas como que ele pode? Deus permite isso? É uma ilusão, gente, uma ilusão. E o Padre Pio sabia, ele logo começava a ver, tem coisa aí, quer dizer, só para vocês entenderem que qualquer um de nós pode ser enganado pelo inimigo. De que modo? Se a gente estiver fora da luz. A nossa vida espiritual, a vida de oração, caminhando na luz, é que nos protege do assédio e da ação do inimigo, de forma frontal, direta. Então, qual é a nossa única e maior defesa? É estar com Cristo, é caminhar com Cristo, é nos deixarmos guiar por Ele. Ele é o bom pastor que vai nos conduzir por caminhos seguros, precisamente, para evitar que nós caiamos nas arapucas, nas gaiolas do inimigo. Amém? Mas esse aspecto é muito importante, por isso me detive até um pouco, e esse aspecto do puritanismo, o que está fora, o que está dentro, e Jesus deixa muito claro para nós. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração, e que tire de nós toda a confusão, que Ele tire da nossa mente as más ideias, os maus pensamentos, que Ele purifique também o nosso coração de sentimentos que não são bons. Enfim, peçamos, Senhor Jesus, fonte cristalina da pureza, purifica-me, Senhor, de todas as contaminações morais e espirituais. Sopra teu hálito vital e sagrado sobre mim. Faze-me transparente. Vocês já ouviram muitas vezes eu falando sobre a descrição que os pastorinhos davam do anjo, que a irmã Lúcia, a pastorinha Lúcia dizia assim, quando perguntaram, e como é o anjo?
E eles usavam exemplos, porque é difícil descrever as coisas do céu. Ela dizia: é como um copo de cristal, com uma água tão transparente, transpassados pelos raios mais intensos do sol. Que imagem bela para descrever a transparência dos seres celestiais. Como Nossa Senhora, aquela mulher toda envolvida em luz. E é isso que nós temos que pedir a Jesus, para sermos iluminados, para tirar toda a opacidade, que às vezes a gente pode querer esconder aquilo que está em nós, que não é belo e que é até feio, e o perigo é esse. A gente esconde e aí o que acontece? É como esconder uma ferida. O que adianta cobrir uma ferida? A ferida tem que ser tratada, tem que ser purificado. Não adianta cobrir e ponto, porque ela vai apodrecer. Então a gente não pode guardar pecado. Nosso pecado é para entregar para Jesus, gente. Jesus disse isso a Santa Faustina: dá-me aquilo que é teu, só teu. E o que é só teu? Teu pecado. Dá-me para mim, que eu quero mudar a tua vida, e só eu posso mudar a tua vida. Então vamos pedir isso a Deus, que Ele derrame sobre nós essa graça abundante, generosa, e que nos purifique, nos liberte, sobretudo dos preconceitos, de uma mentalidade, de uma espiritualidade totalmente errada, que vê a aparência e não o coração. Amém. Amém. Purifica-me, purifica-me, aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim, eu me esvazio e peço que venhas me encher. Purifica-me, purifica-me, aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim, eu me esvazio e peço que venhas